Salve Maria Santíssima. Vamos falar um pouquinho sobre a malícia do pecado mortal. O pecado mortal é primeiramente uma grande ofensa feita a Deus. A grandeza de uma afronta mede-se pela consideração, não só da pessoa ofendida, como também da do ofensor. Como diz Santo Tomás de Aquino, uma ofensa feita a um camponês é certamente uma ação má. Porém, o agravo dirigido a uma pessoa de posição, e ainda mais sendo um grande rei, é ainda maior. E quem é Deus? O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Apocalipse 17, versículo 14. Deus é a majestade infinita, diante do qual todos os príncipes da terra e todos os santos e anjos do céu nada mais são do que um grãozinho de areia. Assemelham-se a uma gotinha no balde, a um fino pó. E todas as gentes são diante dele como nada, na expressão do profetas. Isaías 40, do versículo 15 ao 17. Eis o que é Deus. E o homem, o que é? É um vaso de imundícies, uma comida para os vermes, de São Bernardo. Ele é desditoso, miserável, pobre, cego e nu, segundo o Espírito Santo nos fala no livro de Apocalipse, Apocalipse 3, versículo 17. O homem é um miserável verme que nada pode, cego que nada vê, um pobre nu que nada tem. E esse bichinho desprezível, essa mão cheia de pó, atreve-se a ofender uma tão tremenda majestade, exclama São Bernardo. Ele comentando o livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Com razão, nota Santo Tomás de Aquino, que o pecado do homem, em consideração à infinita majestade de Deus, reverte-se de uma certa malícia, também infinita. Santo Agostinho chama o pecado semelhante a mal infinito. Por isso, é certo que se todos os homens e anjos se oferecessem a morrer, e mesmo a ser aniquilados por amor de Deus, não poderiam satisfazer de forma digna a um só pecado mortal. Deus castiga o pecado mortal com as penas horrorosas do inferno. Mas por maior que seja a pena, nunca corresponderá a que merece o pecado. Que pena seria suficiente para punir de forma equivalente a um verme que ousasse a ofender o seu Senhor? O pecado mortal é uma rebelião da criatura contra o seu Criador. Deus é criador de todas as coisas. Foi Ele que criou tudo o que existe. Em teu poder estão todas as coisas. Fizeste o céu e a terra. Sim, todas as criaturas obedecem a Deus. Os ventos e o mar lhe obedecem. Mateus 8, 27. O fogo, o granizo, a neve, o gelo fazem o que ele diz. Salmo 148, versículo 8. Que faz, porém, o homem quando peca, diz a Deus: não servirei. O Senhor diz-lhe: não te vingues. O homem responde: eu hei de me vingar. Não furtes. E ele fala: eu o farei. Deve abster-te desse prazer impuro. E o homem não se abstém. O pecador repete as palavras de Faraó a Moisés, quando este lhe indicou que deveria libertar o povo de Israel. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz? Responde o Faraó: não sei quem seja o seu Senhor. Êxodo 5, versículo 2. Do mesmo modo fala o pecador: não te conheço, ó Senhor, e faço o que eu quero, a minha vontade, o que me apraz. Cometer um pecado mortal é virar as costas a Deus, nosso Senhor, pois o pecado mortal consiste propriamente em abandonar a Deus, o sumo bem, e aderir à criatura, segundo a doutrina de Santo Tomás. Daqui a exortação que Deus faz ao pecador: abandonaste-me e me voltastes as costas. Jeremias 15, 16.
nós poderemos também ler Romanos capítulo 1 e meditar Romanos 1, e lá vai trabalhar muito bem esse tema, o tema da idolatria, o tema de trocar as criaturas pelo Criador. Então, Romanos 1 inteiro vai nos fazer mergulhar também nessa dimensão. Cometer um pecado mortal é declarar guerra a Deus. Quando o homem peca, ousa declarar-se inimigo de Deus, resistir-lhe em face e usar a sua força contra o Todo-Poderoso. João 25, versículo 25. Aliás, Jó 25, versículo 25. O livro de Jó. Que diria se visses uma formiguinha combater contra um elefante? Deus é o Todo-Poderoso, que com um aceno criou o céu e a terra. Quando o pecador consente no pecado, estende sua mão contra Deus, levanta seu pescoço de forma orgulhosa e se lança contra Deus. Arma-se de dura cerviz, isto é, de ignorância, e diz: que mal fiz eu pecando? Deus é sumamente misericordioso e perdoa os pecadores. Que injúria, que ousadia, que obsessão. O pecado, porém, vai ainda mais longe. A injúria ajunta o desprezo, recusando a graça divina e calcando aos pés a amizade de seu Deus, por uma miserável satisfação. Se o homem recusasse a amizade de Deus para alcançar um reino ou império do mundo inteiro, já seria isso uma coisa horrível e perversa, pois a amizade de Deus vale mais que todos os reinos, do que todas as pedras preciosas, do que todos os milhões e milhões de dinheiro. Mas o homem, pelo contrário, se torna como uma besta e troca a glória de Deus, o amor de Deus, por ninharias, por bestialidades, por caprichos, por vaidade e por prazer. Eles me desonram por um punhado de cevada e um pedaço de pão. Ezequiel 13:19. Quando o pecador pondera se consente ou não no pecado, toma nas mãos, por assim dizer, uma balança, para ver o que pesa mais e deve ser preferido. Se a graça de Deus, se a satisfação daquela paixão, daquela vaidade, daquele prazer, e quando consente, dá a conhecer que a seus olhos mais vale essa satisfação de sua paixão que a amizade de Deus. Eis como nosso Senhor é desprezado pelo pecador. As míseras coisas, as piores, as mais podres, são trocadas. Preferem a elas do que ao próprio Deus. Davi, considerando a grandeza e a majestade de Deus, exclama: Senhor, quem é semelhante a vós? Ora, vendo-se Deus desprezado e igualado ao miserável prazer, pergunta ao pecador: a quem então me quereis comparar e assemelhar? Isaías 40, versículo 25. E esse infame prazer tem maior valor que a minha graça? Lançaste-me para trás de teu corpo. Ezequiel 23:35. Não cometerias esse crime se te custasse uma mão, e até muito menos. Logo, só Deus é tão desprezível a teus olhos. Só Ele merece ser proposto a um ímpeto de ira ou uma satisfação vergonhosa de tua paixão, exclama Salviano. Todo pecado mortal é também uma espécie de idolatria, quando o pecador se rebela contra Deus para satisfazer sua paixão. Nela coloca o seu último fim, o seu último desejo, o transforma em Deus. Todo aquele que venera o que deseja, faz disso o seu próprio Deus, diz São Jerônimo. O vício no coração é como um Deus sobre o altar. No mesmo sentido se exprime Santo Tomás. Se amas a concupiscência, serás ela chamada teu Deus. E São Cipriano fala o seguinte: o homem constitui seu Deus tudo que prefere no lugar de Deus. Do mesmo modo, procede o demônio. Coloca diante dos olhos do pecador um prazer ilícito e diz-lhe:
Não te incomodes com Deus. Este prazer, esta satisfação de tua paixão é teu Deus. Submete-te a ela e afasta-te de Deus. E assim procede o pecador quando consente em seu coração adorar aquela satisfação em vez de Deus. O vício no coração é como um Deus no altar. Mas se o pecador, ao menos deixar de ofender a Deus na sua presença, mas nem isso, ele despreza a injúria a Deus em sua presença, já que ele está presente em toda parte. O pecador, pois, ofende e despreza a Deus, mas não se contenta com isso. Retribui sem benefícios com ultrajantes ingratidão. No batismo, diz o sacerdote ao demônio: retira-te, espírito imundo. Aqui é o lugar do Espírito Santo. Pela graça santificante, a alma torna-se um templo de Deus. Não sabeis que sois templo de Deus? 1 Coríntios 3,16. O homem que consente no pecado faz justamente o contrário do sacerdote. Ele diz a Deus, que estabeleceu o seu trono em sua alma: retira-te de mim, Senhor, e cede o lugar ao demônio. Santa Brígida ouviu a queixa do Senhor que dizia: eu sou tal qual o rei que é expulso do seu reino e cujo trono é ocupado pelos assaltantes mais infames. Que dor não sentirias ao ver-te injuriado por alguém que de ti recebeu muitos favores. Nós podemos parar aqui por enquanto a nossa meditação da leitura, mas podemos entender, irmãos, o quanto é grave o pecado mortal. A gente poderia passar noites e noites falando, mas nunca vamos ter a dimensão de quanto é grave um pecado mortal. Santa Teresa de Ávila, ao ver uma alma em pecado mortal, ela pediu a Deus para nunca mais ver, porque é algo tão horrível, tão medonho, de feio, de fétido. Como fala São Bernardo de Claraval: se fosse possível colocar o corpo de um condenado no mundo, esse corpo apodreceria a humanidade toda, o seu mau cheiro. Então nós precisamos pedir a Deus a graça de lutar sempre contra todo o pecado mortal, pecado venial, sabendo que Deus, Ele sempre vai nos dar a sua graça. É preciso lutarmos. Às vezes, quando nós vamos nos relaxando no pecado venial, nós vamos abrindo precedentes para cair no pecado mortal. Então, caiu em pecado mortal, não espere muito tempo para se confessar. Procura logo a confissão. Procura mesmo, de forma rápida, com todo o desejo de não mais cair naquele pecado, com o propósito firme de não cair neste pecado mais. Em nenhum pecado mortal que seja. Que o Senhor nos conceda esta graça neste dia. Amém.